todo mundo vai ser multi, nem que seja para ser especialista. Mas eu acho extremamente necessário que as pessoas entendam sobre aquilo, até para que elas possam demandar para as outras pessoas. O autoconhecimento, ele interfere na nossa relação com as outras pessoas também. Se você não se vê como parte das outras pessoas, a sua relação com as outras pessoas vai ser completamente diferente. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Flintcast. No episódio de hoje, conversamos com André Carvalhal, um dos grandes nomes em inovação e pensamento criativo no Brasil. Carvalhal é conhecido por suas contribuições no campo do design sustentável e do branding, além de ser um autor renomado. O tema de hoje é geração multitalento, e a gente vai explorar como a revolução digital e o autoconhecimento estão transformando nossas habilidades. Vem com a gente nessa conversa inspiradora que mostra como ser multifacetado pode ser uma vantagem no mundo de hoje. Sabe aquela pessoa que você admira há muito tempo? Daí você vai vendo ali, acompanhando nas redes, percebendo a carreira, até que um dia você tem a oportunidade de se aproximar, ficar amigo, conhecer. Aí você gosta mais da pessoa. Pois então é ela hoje que está aqui comigo no Flintcast e é o André Carvalhal. Oi. André, obrigado por estar aqui com a gente, né? Que maravilha. Imagina, um prazer, uma alegria também. Fico feliz demais. Você sabe que eu te stalkeava antes, né? Eu ficava ali olhando, acho que você estava na Farm ainda, talvez. Sim. Você de lá para cá fez uma super transformação de carreira, né, André? Como se faz isso? Acho que o tema de hoje até é um pouco esse. Tem muita gente que está no momento de, talvez pós-pandemia, não sei o que é, a gente começou a ter que se pensar mais na gente. Eu tenho ouvido muita gente falar, pense em você, quem que você é, autenticidade, se conheça e tudo mais. Você vem por essa jornada de algum tempo, né? E vem transformando o real. De fato acontece isso, né, André? Quando a gente olha para dentro, Total. Acontece isso de verdade. Conta um pouco isso pra gente, tem tanta pergunta para te fazer. Nossa, não, é muito interessante você começar com essa pergunta, porque hoje eu tenho falado muito sobre isso, né? Dado palestra, curso, coisas e tal. E eu nunca falei, eu acho, tão pessoalmente, né? Disso, né? Assim, a partir de uma perspectiva tão pessoal. Mas, assim, a verdade é que eu sempre fui muito indeciso do que eu queria fazer da vida. Então, na época do pré-vestibular, para você ter uma ideia, eu pensei em fazer pré-vestibular para medicina, arquitetura e comunicação. Então, assim, olha, três coisas... Tudo a ver, né? Super a ver uma com a outra. Tipo assim, se não tem geografia, eu estava dentro. Era praticamente isso. E aí acabei fazendo publicidade, comecei minha carreira como publicitário, trabalhei 7 anos em agência, depois fui para a Farm. No Rio de Janeiro. No Rio, trabalhei em 2 agências grandes no Rio. E aí depois fiz a minha primeira transição de carreira para a Farm, para trabalhar com moda. Fiquei 10 anos na Farm, saí de lá como diretor de marketing, e eu acho que ali foi onde, de fato, a minha carreira, né, enfim, né, se fortaleceu, e eu ganhei, né, notoriedade, o meu trabalho também tal. E ali foi quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, né, da propaganda para moda. E aí foi muito interessante porque, assim, ali naquele momento, eu tinha uma certeza que eu estava infeliz na propaganda e eu não sabia para onde que eu queria ir. A moda, ela veio muito por acaso. Eu, na época, eu estava fazendo uma especialização em marketing digital e fiz a primeira turma de marketing digital de pós-graduação que teve. Você vê, eu sou dessa época. Sim. Isso quando, mais ou menos, André? Putz, eu sou péssimo com datas, não. Mas não o sei. quê? 2011, alguma coisa assim? Talvez, Tá por aí. Mas assim, foi quando isso, né? Tava surgindo ali todo esse movimento de rede social, tava começando e tal. E aí eu sabia que eu não queria, e eu tava olhando para o mundo, e eu comecei a entender que o mundo ia entrar, obviamente, nessa era da internet. Quando eu fiz faculdade de comunicação, assim... internet não era tema de faculdade, então assim, não se falava sobre isso. Quando eu acabei, eu já estava trabalhando, que começou a surgir e tal. E eu acho que eu sempre tive essa coisa de olhar para dentro e olhar para fora, que é o que eu falo muito, né? Assim, de você fazer esse cruzamento com o que está dentro de você e o que está fora, o que está acontecendo no mundo. Então, quando eu ia para dentro de mim, eu sempre tinha muita confusão, assim, porque eu sempre gostei de muitas coisas diferentes. E quando eu olhava para fora, eu tinha mais clareza. Então,
tudo isso para te dizer que eu fui muito mais guiado nas minhas transições de carreira pelos movimentos que eu vi acontecendo no mundo. Depois, quando eu fiz um outro movimento para a sustentabilidade, foi também um movimento quando eu comecei a entender que, assim, se a gente não falasse sobre isso, ia todo mundo morrer, o mundo ia acabar. Então, eu uso muito o fora para entender o que vai me puxar no momento ali de dentro, sabe? Sim. E hoje, o que eu consigo perceber? Que aquela confusão que eu tinha lá atrás, de gostar de muitas coisas, de gostar de coisas que são teoricamente diferentes e tal, isso hoje é o meu superpoder. Então, assim, algo que durante muito tempo as pessoas, né, criticavam, o mercado, assim, tudo, né, sempre levou a gente a querer ser especialista. Sim. A focar em uma coisa. E eu nunca consegui focar. E hoje eu consigo entender que isso é, assim, uma mega potência que eu tenho. E quando eu trabalho hoje com comunicação, eu trago um pouco do olhar de arquitetura, eu trago um pouco do olhar para as pessoas, eu trago um pouco do olhar de cura. Então, eu consigo entender que todas as coisas, no final das contas, se conectam. Isso é muito interessante. Você fala... Eu já ouço você falar muitas vezes sobre isso de... Você tem multitalentos, né? Multigostos e coisas variadas. E realmente, de um período recente para cá da história, a gente foi tentando afunilar e virar especialista em coisas. Sendo que durante muito tempo o generalista era... Acho que a gente está até voltando, né? Como os generalistas eram caminhos de... Se existe muito aquela informação mais acessível, se eu posso acessar essa informação a hora que eu quiser, ou perguntando para alguém, um pouco do que o jornalista faz, né? Sim. Eu posso ser um generalista, mas quando eu quero saber mais, eu vou lá, ali me aprofundo, porque eu tenho capacidade de fazer isso, e eu viro um pouco... Especialista talvez não seja, mas eu conheço mais sobre aquele tema que vai me permitir fazer o que eu quero. É um pouco como você aplica na sua vida, não é, André? Super, porque sustentabilidade veio da moda, você percebeu na moda, foi isso? Foi isso, foi super. E eu acho que assim, você falou, é bem o que eu acredito hoje. A sensação que eu tenho é que essa conversa ela não vai mais existir, sabe? Eu acho que assim, todo mundo vai ser multi, eu gosto de usar essa palavra multi, nem que seja para ser especialista. Então, assim, eu vou ter cada vez mais, por exemplo, um advogado que advoga para causas, sei lá, LGBTQIA+, e que é racializado, e que tem, sei lá, uma situação X, Y, Z, e que aquelas características que durante muito tempo a gente entendeu como, sei lá, vida pessoal, causas... Distração, tal, coisas que ficavam assim em volta... são interesses que vão cada vez mais fazer parte da formação da carreira das pessoas. Sim. E da definição do que as pessoas fazem. E eu acho que a gente vai buscar cada vez mais os profissionais por conta disso. Então, eu quero um advogado, eu quero um arquiteto, eu quero não sei o quê, mas eu não quero uma pessoa técnica. Eu quero uma pessoa que tenha os meus valores, que tenha a minha visão de mundo, que se identifique comigo. Então, eu acho que assim, eu vejo, quando eu falo de multi, eu vejo dois caminhos. Eu vejo desde a pessoa que ao mesmo tempo, sei lá, profissional de marketing e bailarina, né, que junta duas coisas que não tem nada a ver, ou a pessoa que, dentro de uma profissão, ela agrega várias outras frentes, digamos assim, ou habilidades, para se tornar específica em algo, sabe? Muito legal. Você hoje fala muito para a câmera, né? Era algo que provavelmente você não fazia até quanto tempo atrás? Até antes da pandemia, eu acho. Até antes da pandemia. Estamos falando aí uns 4 anos, posso dizer assim. Sim. Você já tinha se visto falando? Você achava aquilo estranho, não estranho? A sua voz? Como era esse... Tenta lembrar... Vamos fazer uma viagenzinha para trás. Tenta lembrar como era a sua sensação antes de se ver. Era horrível. Assim, eu sempre tive muita vergonha da minha voz. Eu sempre tive muita vergonha de me ver. E isso tem uma explicação, porque durante a minha infância e adolescência inteira eu sofri bullying, né? Enfim, por conta da minha orientação sexual. E isso era muito emblemático, né? E estava muito conectado com a minha voz e com a minha imagem. Eu tinha essa noção.
E sempre foi assim, de muito pânico para mim ter que expor, né? Então, assim, tanto que eu comecei a minha carreira em bastidor. Então, assim, eu sempre amei comunicação, eu sempre amei tudo isso, mas eu fui para o bastidor. Então, eu fui para a criação, eu fui para a produção, eu fui para o atendimento, eu fui para o marketing, eu fui para esses lugares. Eu não ia para frente da câmera. E aí isso aconteceu, né? Foi durante a pandemia. Durante a pandemia que eu acabei virando, né, um escritor, criador de conteúdo, né, para redes sociais. Então, quando a pandemia começou, eu estava disposto a investir na minha carreira de escritor e comunicar e divulgar os meus livros e tal. E comecei a usar o Instagram para compartilhar um pouco da minha pesquisa, o que eu escrevia para veículos e tal. E aí, assim, foi um estouro, né? Assim, foram mais de 300 mil seguidores durante a pandemia. Isso me trouxe, enfim, né, oportunidades de trabalho, de palestras, de coisas e tal. E durante muito tempo, eu resisti a essa coisa da minha imagem. Tanto que o meu conteúdo, ele não é um conteúdo imagético, né? Assim, eu faço aquele conteúdo no meu Instagram, que são os cards, os textos e tal, justamente porque eu não queria aparecer, eu tinha vergonha, eu não tinha coragem. Foi a maneira que você encontrou de se expor, né, a partir do que você tem na sua própria cabeça e coração, mas você lembra do primeiro dia que você teve que gravar um vídeo? Você tem essa memória? Eu tenho. Não, assim, não sei exatamente o primeiro, mas eu lembro, por exemplo, assim, super difícil para mim, o primeiro publi que eu fiz, que foi, vou até falar, foi pro Boticário. Pode falar tudo. E eles gongaram, tipo assim, completamente o vídeo. Eles o que falaram que tava, André? Que tava, tipo, tá muito artificial, tá muito forçado. Você leu o texto? Não tá legal. Você tava lendo o texto? Você tentou... Eu tentei falar, mas assim, eu tentei decorar e assim, e tava horrível, assim. E é bom porque, assim, até hoje eu trabalho com eles realmente acreditaram, Sim, apostaram e apostaram que eu ia me desenvolver. Tem que apostar mesmo, gente, que isso. Mas eu tenho, assim, foi uma experiência quase que traumática, assim, tipo, fazer aquilo. Eu não fazia, e não, a gente fechou um público e tem que ter um stories. E aí eu fiz stories. Eu não tenho essa prática, eu não faço stories. Gente, tô aqui, não sei o que e tal. Eu não sou assim. Então, assim, aquilo pra mim foi muito difícil. Sim. Mas, por outro lado, eu tenho uma coisa que eu acho que também é um talento, também é uma habilidade, que é a oratória, é falar. Então, assim, por mais que eu sempre tivesse esse constrangimento para a câmera, eu sempre amei dar palestra, por exemplo, dar aula. Assim, eu comecei esse rolê de oratória na academia, dando aula em universidade, em pós-graduação e tal. E nesse lugar eu fico muito confortável. Então, assim, por exemplo, agora, eu estou muito confortável porque eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando para você. Claro, sim. Se eu olho para a câmera, já é completamente diferente. Causa alguma coisa. E até eu vim nessa construção de pergunta, porque muitas vezes, nesse momento do Flint, né, de nascer, de operação, e que vem muita gente interessante conversar, dizer, caramba, me conecta com isso, de alguma maneira me mexe em tal ponto meu... muitas vezes, e são realmente muitas as vezes, que as pessoas dizem, eu tenho muita vergonha e medo da câmera. Sim. Então, como você é alguém que as pessoas admiram, eu admiro e tudo mais, você passou por isso, né? A oratória te ajudou, então aqui fica uma dica para as pessoas, né? Procurar aula de oratória, treinar a oratória, né? O oratória eu acho que é muito da ligação, eu também gosto da oratória, então para mim, pelo menos muito o que eu penso antes de entender. Eu consigo ver a palavra saindo da minha cabeça e vindo para a minha boca. Eu tenho consciência desse controle da palavra saindo da minha cabeça e vindo para a minha boca. Tanto é que eu falo mais devagar quando eu estou na oratória. Legal. E você dá uma pausa para algumas palavras. Você tem consciência disso. Não foi sempre assim. Total. Né? Você como? Como é que você treinou isso e usou o poder da oratória para perder um pouco a inibição do vídeo? Legal. Muito, muito legal falar sobre isso. Eu nunca falei sobre isso antes, mas, assim, para mim, de fato, me aprofundar na oratória, né, e no conteúdo, e menos na imagem, foi muito importante. E aí, para mim, foi determinante uma vez. Eu apresentei um programa no GNT, Se Essa Roupa Fosse Minha. Sim, e adorava, aí eu fiz um teste, eu tive que fazer um teste para esse programa. E o teste que eu fiz para esse programa foi o que
assim, mudou e foi o que me encorajou a me expor e começar a fazer conteúdos com vídeo, me mostrando e tal. E aí, para fazer esse teste, eu contratei uma pessoa que era uma preparadora de elenco, para ela me treinar, me ensinar como seria esse teste. E eu cheguei para essa aula, digamos assim, para esse treinamento, com todos os meus traumas, né? O meu trauma da infância, da minha voz, da minha imagem, do meu trejeito, não sei o que e tal. E aí, assim, foi uma sessão de terapia, porque ela virou para mim e falou assim, cara, esquece tudo isso. Eles não estão contratando você, eles não chamaram você para fazer o teste pela sua voz, pelo jeito que você se mexe, pela sua imagem, pela sua roupa, por nada. Eles chamaram você pelo conteúdo que você tem. Você tem segurança do seu conteúdo? Você sabe o que você vai falar? Então, é isso. Boa. E aquilo, assim, tirou, tipo assim, um peso, tipo assim, um prédio de cima de mim. E aí vem a coisa da oratória, que é você apostar no conteúdo. Então, é o que você falou. Então, assim, cara, então o foco é no conteúdo. Mas, obviamente, que eu também trabalho com imagem, né? Assim, as pessoas também estão vendo. Claro, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, né? Então, assim... E aí, depois que eu já estava seguro pelo conteúdo, eu me sentia à vontade de trabalhar a imagem. Então, eu comecei a buscar o que me traria mais segurança. Então, por exemplo, eu uso sempre boné, acabou virando uma marca registrada minha. As pessoas acham que é porque eu sou careca e porque eu tenho algum tipo de, sei lá, de trauma, né? Assim, recalque por ser careca. Não é por isso, assim, eu amo ser careca, mas eu fico com um brilho na cabeça por causa do refletor, porque de fato eu sou careca. Sim. Então o boné me dá essa segurança de que eu não vou ter uma luz brilhando na minha cabeça. Eu fiz uma coisa de esses negócios de coloração, que a gente acha que é mentira, que é... Muita gente, tem muita gente que não é muito profissional nisso, né? Mas essas coisas de estudo de cor, de paleta de cor... Sim. Tem muita coisa legal e tem muita coisa que não é legal. Claro, fiz um negócio desse e eu entendi que o preto é a cor que fica melhor para mim na minha imagem. Então, eu vejo hoje a diferença se eu tô com uma blusa branca ou se eu tô com uma blusa preta. Quando eu tô com a blusa preta, eu vejo que a iluminação do meu rosto fica diferente. E a segurança para você, né? Exatamente. É uma segurança de como você se coloca no lugar. Exatamente. A gente fala sobre preparação, né, André? Acho que muito do que o mercado hoje vem vivendo é no meu ponto de vista, um colapso, né, de aprendizados e de interdisciplinas que às vezes a gente ficava tão restrito em esse profissional faz isso para esse, né? Os especialistas, voltamos na especialização. E na prática, muito hoje do que se fala do produtor de conteúdo, né? De quem está em frente à câmera, aparecendo como um creator, enfim, tem algumas dificuldades ali e acabam acontecendo aprendizados de forma autodidata. Mas não precisa mais, né? Não tem mais essa necessidade para todas as coisas. Então, será que você me ajuda a fazer uma listagem do que a gente pode aprender com outras carreiras? Você falou, por exemplo, do preparador e da preparadora de elenco, né? Isso vamos explicar para as pessoas o que é? Você se importa de explicar? Sim, super. Assim, eu acho que o preparador de elenco, ele é esse profissional que justamente te ajuda a entender como você se colocar, entender aquele personagem, entender quais são as suas habilidades, como você potencializar as suas emoções, como você mostrar. Lembrei agora de uma outra situação que eu procurei essa mesma pessoa, né, essa mesma profissional. Uma vez eu fiz um vídeo e aí uma pessoa respondeu assim no vídeo, me mandando um direct no vídeo. Assim, cara, adorei o seu vídeo, mas assim, você fala né o tempo inteiro. Olha só. Você fica, não sei o que é né, que são os vícios de linguagem. São. E aí, primeiro eu fiquei puto, né, quando eu li aquilo, e aí depois eu falei, nossa, que pessoa incrível, que eu não conheço. Me deu uma dica e de ela ouro. veio me falar uma coisa de ouro, porque assim, se eu trabalho com isso... E aí veio uma outra... Nossa, olha a minha falta de foco, né? Mas eu vou só lembrar... Só trazer uma... daqui a pouco, não tem problema. Não, mas olha só, mas só trazer uma coisa aqui incrível, porque assim, não é à toa que a Beyoncé, dizem que quando ela acaba o show, ela filma o show, e aí ela acaba o show, ela chega em casa e ela bota o show que ela acabou de dar, ela não vai dormir. Tudo. E ela assiste tudo para ela ver o que ela tem que fazer melhor, o que ela fez de errado e tal.
E aí depois que essa menina... Se assiste, né? Se assistir. E aí depois que essa menina me falou isso, eu passei a ver todos os meus vídeos, porque eu não tinha coragem de ver. Eu fazia, obviamente, eu via, mas eu não via com esse olhar de tipo, sabe? Eu via Claro. pra tipo, tá legal e tal. E depois eu comecei a ver e tal. E aí eu falei com a Lala, foi essa preparadora que eu fiz, e ela começou a falar, ela falou assim, cara, quando você está falando, para que canto do olho você está olhando, para onde você está olhando? Então, assim, tem de fato uma técnica por trás disso. Então, acho que a preparação de elenco, essa coisa de preparar, é uma das coisas que é muito importante. Outras coisas que eu elencaria aqui, que eu acho que também são legais. Eu acho que conhecimento de produção de conteúdo. Não necessariamente, eu acho que hoje todos os profissionais eles vão diretamente produzir o conteúdo. Se você é médico, se você é advogado, não sei o que e tal, e você tem a sua rotina dedicada a isso, você pode ter uma pessoa que te ajuda a fazer. Mas eu acho extremamente necessário que as pessoas entendam sobre aquilo, até para que elas possam demandar para as outras pessoas. E não pedir coisa louca também. Pedir coisa louca, exatamente, ter noção. Coisas muito loucas, exatamente. Né? Ou até mesmo para você ter um senso crítico do que pedem para você fazer. Né? Então, assim, eu vejo, às vezes, conteúdos de profissionais liberais de diversas áreas que são constrangedores. Sim. E que, provavelmente, algum profissional de marketing digital chegou para aquela pessoa e falou, olha, faz isso, porque está na tendência. Então, o médico, botox, não sei o quê, nananana. Então, a pessoa vem e ela fala, olha, está na tendência, a trend do momento é fazer isso, faz. Sim. E eu acho que isso também se treina. Eu acho que isso é um aprendizado. Eu acho que você tem um senso crítico para uma pessoa chegar para você e falar, olha, faz isso. Você fala, cara, não, eu não vou fazer. Ou você olhar para aquilo, então a música é a trend, a simplificar a coisa é trend, entretenimento é trend. Então, o que está por trás daquela trend? Então, assim, isso é o que eu procuro buscar a todo momento. E aí isso já é um conhecimento de marketing, é um conhecimento, sei lá, de comportamento, que eu acho que é uma outra coisa importante também. Você então, falou de cores também, né? A questão bom, moda, fundamental, porque você precisa aprender... A moda diz sobre você, ela fala sobre você. Total. Se você é básico, se você é mais extravagante, se você é mais... Né? Tem um dia que eu estou mais colorido, tem um dia que eu estou menos colorido. Isso, eu estou falando de forma superficial, mas é muito mais emburacado do que esse. Então, é muito importante, né? Para quem está criando alguma coisa, dá uma olhada como você fica, se essa cor realmente te ajuda ou te atrapalha. Total. Não é nem pelos outros, né, André? É muito mais pela segurança que passa para você. Exatamente. E essa segurança se transborda na maneira como você está se posicionando. Eu ouço nos seus conteúdos, que eu também sou sua audiência, e você fala bastante sobre a autenticidade, mas sobre como a gente é autêntico na hora de produzir o nosso conteúdo, e para isso a gente tem que olhar para dentro, tem que fazer uma terapia e tudo mais. Muitas vezes eu penso em pessoas que estão em situações menos equilibradas emocionalmente, que é quase a maioria do mundo, na verdade, nós dois nos incluindo nessa, né? É óbvio, tem dias mais e dias menos. Como a gente passa essa mensagem sem ela ser opressora, André? Como a gente passa isso sem do tipo, caramba, eu tenho que saber quem eu sou, mas será que eu estou com vontade de saber quem eu sou agora, entendeu? Porque eu, de certa maneira, sei que pode pegar em lugares que não são muito legais. Tem algum caminho que você cruzou aí de... Né? A gente tem um professor muito legal e uma pessoa que eu admiro muito, que é o Márcio Libar, que é quem eu me oriento a respeito desse assunto, né? Ele é um clown, palhaço, um professor de maestria de palhaço, que ele diz que a gente tem que abraçar o que a gente tem de mais idiota. Né? E eu uso muito isso, eu digo que eu tenho muita quinta série dentro de mim. Como você faz? Então, também muito legal a gente falar sobre isso, porque assim, a gente estimula muito o autoconhecimento, né? Fala-se muito, a gente vê, né, conteúdos sendo produzidos por isso e tal, mas o autoconhecimento é uma grande treta, né? Assim, é um processo muito difícil, assim, eu acho que você realmente encarar as suas sombras, encarar aquilo que você gostaria de ser, o que você teme ser, o que você não quer ser, encarar tudo isso é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo,
assim, quase inalcançável, né? Assim, o Jung, ele falava muito isso, que a gente leva a nossa vida inteira para a gente ser quem a gente poderia ser, né? Assim, que a gente é. Primeiro porque a gente está o tempo inteiro em movimento, em transformação, e porque é quase que inexistente um momento da nossa vida onde não tenha nenhuma referência externa, né? Então, assim, olhar para dentro é olhar para onde, sabe? Que dentro é esse. O meu dentro tá repleto do meu fora. Claro. Assim, tá cheio do meu fora. Então, eu tenho essa crítica com o autoconhecimento, eu falo sobre isso em alguns dos meus livros. Mas, o que eu acho de positivo nesse comando? E nesse convite, né, digamos assim, para ser menos opressor, como você disse, né, nesse convite. É uma busca por isso mesmo, Exatamente. de não ser opressor. Como a jornada é boa. Então, eu acho que você estimular que as pessoas olhem menos para fora. Então, eu acho que assim, por mais que seja um processo doloroso, por mais que você nunca vá encontrar, por mais que você vá mudar a todo momento e tal, eu acho que estimular que as pessoas olhem menos para fora e mais para dentro, para mim é o grande barato. Perfeito. Por quê? A todo momento, o mundo está falando para a gente que a gente tem que reproduzir o que as outras pessoas estão fazendo. As trends que a gente acabou de falar são isso. Então, assim, como é que você viraliza, como é que você acha que você vai ganhar seguidor, alcance tal? Você fazendo o que todo mundo está fazendo. Como é que você se sente bonito, inserido na noite? Usando a roupa que todo mundo está usando na noite. Como é que você se sente, não sei o que, com um carro que todo mundo está usando, com o corte de cabelo. Agora eu estou vendo os meninos com o cabelo raspado aqui do lado. Eu não sei de onde veio, talvez algum jogador de futebol. Mas assim... Eu adoro esse corte, inclusive. Todos os meninos com isso. Vejo. Então, todo mundo tem que estar isso. Então, a todo momento, desde que a gente nasce, o mundo fala que a gente tem que estar igual a todo mundo. Só que isso também é muito complicado. Por quê? A pasteurização de conteúdo, de informação e de mensagens e de produtos e de serviços, ela vem dessa ideia de que tudo tem que ser igual. E é contraditório, né? Porque a gente diz, você tem que ser autêntico, original, mas olha, para dar certo você tem que copiar todo mundo. Exatamente. Acho que tem um lugar aí da cultura remix que ela atrapalhou e ajudou muito, né? Porque ao mesmo tempo que a cultura remix, ela pega o que existe, você coloca algo seu nela e ela vira um remix daquilo. Mas isso vai muito indo num opostão da contracultura. A contracultura vai para um outro lugar completamente diferente. Hoje em dia tem espaço para contracultura? Você acha que está com esse espaço? Porque quando a gente fala de autenticidade, eu vejo muito mais a contracultura do que o remix, né? Sim, super, super. Eu acho que é isso. Eu acho que assim, a contracultura é quem inova. E se a gente parar para pensar, todo mundo está seguindo o corte de cabelo de alguém que foi contra a cultura, que foi contra o que todo mundo estava usando. A bolsa que todo mundo estava, uma pessoa. Hoje, obviamente, que existem várias formas de fabricar isso, né? Eu também falo isso muito no meu último livro, né? Que tem o hábitos, né? O hábitos é o conceito de que forma como a gente cria o nosso hábito. E aí eu falo do hábitos forçado, né? Tem a força do hábito que a gente fala muito e tem o hábitos forçado, que é quando você consegue construir através de posicionamento, sei lá, em propaganda, em influenciadores, em campanhas. Então, assim, você tem como também interferir e criar a tendência a partir do mercado. Legal. Mas, de uma forma geral, os movimentos, a criação de uma certa forma, que é livre, né, e que é inspiradora, ela vem de quem está indo contra a maré, de quem está indo contra a regra. Então, é o que eu sempre estimulo nas pessoas. Cara, você pode ser o seguidor ou você é o que vai inovar, é o que vai fazer primeiro. A primeira pessoa que dançou no TikTok, a primeira pessoa que fez um vídeo, a primeira pessoa que fez um carrossel como eu faço hoje, né? Assim, essas pessoas, elas fizeram uma coisa diferente. Então, eu acho que para mim tudo isso, né? Eu trago muito o autoconhecimento e esse estímulo de você se conhecer, de você se investigar para as minhas consultorias, para os meus cursos, para os meus livros. E para mim, o meu objetivo final é esse, assim, encorajar as pessoas a saírem da maioria, sabe? Saírem da manada. Isso é legal. Só nesse período que a gente está aqui, você já citou muitas coisas que você faz, né? Hoje, você vive de produção de conteúdo? Cara, eu vivi durante muito tempo, assim, eu posso dizer que durante a pandemia,
da pandemia até um ano depois da pandemia, eu posso te dizer que assim, 90% da minha receita era da produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Eu literalmente comprei uma cobertura do Plexi com o dinheiro que eu ganhei na pandemia. Que barato. Trabalhando, criando conteúdo para marcas e, sei lá, desde e-books, stories e vídeos e carrosséis e, enfim, coisas. Assim, de fato, não vou dizer nem que foi o que me segurou na pandemia, foi o que me deu dinheiro. Sim, o que te validou ali, me validou, né? exatamente. Sim. Hoje, tá diferente. Hoje, por quê, né? Também naquela época estava tudo mais restrito, não tinham outras possibilidades. Claro. Hoje, né? Que, enfim, a gente já voltou, né, a transitar. Hoje, palestra é algo que... E palestra e curso é algo que também faz muito parte. Então, eu acho que hoje... Que é uma produção de conteúdo, de qualquer forma. É uma produção, né, de conteúdo, mas não é diretamente para a rede social, né? Tá. Mas tem um pouco desse pensamento. É um lugar da produção. Não, eu até vou melhorar a pergunta. Tem muita gente que começa a pensar, vou produzir conteúdo, eu vou virar um creator, enfim. E aí, o primeiro pensamento é, vou fazer publi. Né? Perfeito. E tem algumas pesquisas que mostram que o publi é responsável por quase 70% da receita de grande parte, né, dos criadores e dos creators e das creators, porém, não é o que os sustenta por muito tempo. Então, há um momento de discussão sobre a diversificação dessa fonte de receita. Total. Seguindo nesse caminho de sua carreira, você veio marketing, foi sustentabilidade, começou a entender ali seu rolê na produção de conteúdo, mergulhou nesse lugar, aula, curso, aí você veio. Hoje, produtos que o André Company... Carvalhando a minha Company tem. Livro, você já tem 4. 5. O quinto eu perdi. Vamos falar os nomes para as pessoas? Você se importa? Claro, imagina, a Moda Imita a Vida, que é um que fala sobre construção de marca. Legal. Moda com Propósito, que é o que fala sobre propósito, sustentabilidade e tal. Depois vem o Vivo Fim, que é um que fala sobre o Almanaque de um Novo Mundo. Então, ele fala muito do que a gente está falando aqui, sobre Legal. O fim de tudo e o que é o novo. Depois vem Como Salvar o Futuro, que aí foi meu primeiro livro de fato de sustentabilidade, assim, focado em sustentabilidade. E o mais recente é o Como Libertar o Presente, que é onde eu falo essas coisas que eu estou trazendo aqui, que vão desde saúde mental até conteúdo, tendências, autenticidade. Então, esses são sua direção de escritor num livro no formato tradicional, vamos chamar assim, Isso, né? Aí você tem o seu perfil, que eu posso chamar também de um produto, né? É um produto. Super. É mais no Instagram. Exatamente. É mais no Instagram e a minha newsletter. E eu tenho uma newsletter também, e hoje eu consigo monetizar bem através da newsletter. Você consegue monetizar a sua newsletter. Legal, ó, mais um caminho para a galera pegar. Palestra, e a palestra vem muito... Você sentiu um aumento de valor do seu preço, do seu valor de palestra, por conta da sua presença digital? Super. Não só senti isso, como eu sinto que a minha presença digital aumenta também. Uma coisa reflete na outra. Uma coisa reflete na outra. Então, né, já falando da próxima coisa, né, que é o curso, né, infoproduto. Então, que hoje também é um caminho. Sim. Você tem um seu que junto com o eu tenho Caio. Eu tenho o meu e eu convido pessoas que eu faço collabs para fazer cursos, né, muito também. Legal, excelente. E vai ter um com a gente. Tem com a Flint, exatamente. Também, então, eu adoro fazer esse tipo de coisa, mas eu tenho meu curso. E aí, o que eu percebo, por exemplo? Que as campanhas que eu faço digitais para vender o curso, que são campanhas que eu falo da minha vida, da minha trajetória, que eu me exponho e que eu falo tal, não sei o quê, as pessoas me contratam para palestra através desses vídeos. Olha só. A pessoa responde no vídeo, eu gostaria de uma palestra para minha empresa para falar sobre isso. Então, é isso, assim, hoje, talvez foi o que você falou, assim, é tudo conteúdo, né? E assim, tudo serve Mas tem mais lugar. Coisa. Programa de TV, você falou, que já veio muito derivado do seu livro. Exatamente, né? Foi super. O programa, inclusive, foi inspirado super no livro.
Que a gente está esquecendo? Podcast? Podcast. Eu apresentei 2 temporadas do podcast da National Geographic. É verdade. Fiz um podcast também com Menos um Lixo, com a Fê Cortez do Menos um Lixo, que era um podcast de sustentabilidade. E é isso, acho que assim, são... O que tem vontade consultoria. Que você ainda não... Consultoria. Então, consultoria... Hoje, consultoria é o que eu menos tenho vontade de fazer. Mas fiz muito já. E aí hoje, assim, né, o que eu tenho vontade de fazer, né? Assim, hoje, o que tem sido o meu barato? Assim, eu adoro colaborar e criar com marcas. Enfim, isso está no meu DNA, porque eu fiz marketing, eu tenho repertório, eu fiz comunicação. Então, assim, quando eu faço uma coisa para uma marca, eu não estou fazendo só de um lugar de um criador de conteúdo, né? Sem querer diminuir o criador de conteúdo, mas eu estudei isso, eu fiz publicidade, fiz pós-graduação, eu fiz especialização, então assim, eu tenho uma formação técnica, uma qualificação técnica para isso também, além da minha vivência diária ali, que é tão importante quanto, né, do meu público, da minha audiência e do que está acontecendo e tal. Então, assim, eu tenho isso. E hoje, o meu grande barato é conseguir emprestar para as marcas, através, né, da minha criação, formatos diferentes. Então, assim, eu não quero ficar fazendo stories, sabe? Eu não quero ficar fazendo publi no formato tradicional. Então, agora, para o Dia dos Namorados, eu criei junto com a Lubes, que é uma marca de lubrificante. A gente criou um e-book que falava sobre formas de você usar a boca para relação e tal. E a gente fez um negócio incrível, assim, que eu fiquei super orgulhoso. Eu tive uma experiência também já com a Corona, marca de cerveja. A gente fez um trabalho junto com o The Summer Hunter, incrível, de mapeamento de uma tendência. Que é professor da gente também. Total, Ricardo Moreno vai estar conosco aqui. Total. Então, assim, a gente fez um trabalho, eu e o Ricardo, assim, incrível, de mapear um movimento que era o Anywhere Office, que era você poder trabalhar em qualquer lugar. Então, assim, eu quero fazer esse tipo de coisa para as marcas. Muito bom. O meu podcast com a National Geographic surgiu assim, eu comecei fazendo consultoria para eles. Na consultoria apareceu que a gente poderia criar um veículo, uma coisa de comunicação, o que seria, veio o podcast, e eu acabei virando o diretor do podcast, o roteirista, e aí daqui a pouco eu virei, cara, eu vou apresentar. E aí, assim, foi muito legal, né? Assim, obviamente com uma equipe, com pessoas fazendo, me ajudando, mas isso é o lado bom de ser multi, sabe? Eu consigo ir agregando todas essas coisas e a minha pira é entregar isso para as marcas, sabe? Muito bom. Tem um ponto que eu quero entrar contigo, que é... Quando eu estava começando a pensar na Flint, estudar mais, tem uns 2 anos, mais ou menos, eu caí muito naquele comecinho do AI. Comecinho não, né? Porque já está há muito tempo, mas no comecinho de vir a parte maior fora do que a gente sabia que existia, né? E eu comecei como nerd a pesquisar sobre as missões dessas empresas. Eu fiquei muito curioso sobre qual é a missão dessas empresas, o que elas escrevem como missão. E eu me lembro de ter passado uma madrugada, realmente. Foi uma madrugada, eu estava no Rio sozinho. E quando eu me vi, já estava madrugada, eu falei, sabe o que mais? Está tão gostoso, eu vou continuar aqui nessa minha pesquisa. E eu caí numa palavra, André, que eu queria trazer para ouvir a sua percepção dela, que foi uma infraestrutura humanística. Uma das empresas dizia que o que ela queria desenvolver com a inteligência artificial é a infraestrutura humanística, porque ela achava que a parte da nossa criatividade, que já virou remix, que já virou default para todo mundo igual, todo mundo se repetindo, já vai acontecer, e a própria inteligência artificial pode absorver e fazer como já está fazendo. E o que vai dar um salto de criatividade na gente, de qualidade, de aprender coisas novas e lembrar de multitalentos nossos, olha como conecta, né? Muito legal. Incrível. Seria a nossa infraestrutura humanística, que é um lugar do nosso emocional, como a gente lida com a gente mesmo e lida com o outro. E dentro disso, eu paro muito para perceber como as pessoas lidam com os outros. E você tem uma característica da gentileza, né? Tem uma característica de ser genuíno, de ser firme no que você faz, mas tem ali um certo cuidado no trato, né? Você acha que isso é uma característica que faz parte desse mundo novo, onde a gente, para ser multitalento, você tem que também saber lidar com múltiplos tipos de pessoas, cada uma com background diferente da outra. Como você lida com isso no seu dia a dia? Você trabalha, generosidade se trabalha, se treina, se faz exercício que nem na academia? Legal.
Muito, muito importante falar sobre isso. Adorei a pergunta. Pelo seguinte, é algo que eu tenho repetido muito recentemente. A gente chegou num nível de desenvolvimento de tecnologias, isso, né, da inteligência artificial até o celular, isso aqui, as pessoas estarem vendo a gente, então assim, a gente está evoluindo e cada vez mais, né, enfim, a gente sabe Sim. isso, que vai ser cada vez mais rápido, saltos cada vez, né, mais absurdos de desenvolvimento tecnológico. E a gente hoje tem muitos aparatos externos, a gente tem muitas coisas, muitos dispositivos, e é como se a gente não tivesse desenvolvido no mesmo nível os nossos dispositivos internos. A infraestrutura humanística. Exatamente. Olha exatamente. isso, como conecta a palavra. Ela é muito Exatamente, boa. Esse que eu chamo, né, dos dispositivos internos. E que eles têm muito a ver com... São os dispositivos que garantem as soft skills, digamos assim, né? Então, assim, a inteligência emocional, as relações interpessoais e tal. E aí, mais uma vez, a gente volta para o início do nosso papo. Quando a gente é estimulado só a olhar para fora, a seguir o que está fora, a fazer o que todo mundo está fazendo, a gente não desenvolve isso. Sim. E aí, o autoconhecimento, ele interfere na nossa relação com as outras pessoas também. Por quê? Se você não se vê como parte das outras pessoas, se você não vê a sua origem como a origem comum das outras pessoas, você não entende tudo como uma... Enfim, a sua relação com as outras pessoas vai ser completamente diferente. Então, eu hoje trago tanto para o meu discurso essa coisa do autoconhecimento, dessa coisa do olhar para dentro e tal, desse desenvolvimento, essa busca interior, justamente porque eu sinto que a gente precisa desenvolver. E eu acredito que sim, tudo pode ser desenvolvido, tudo pode ser treinado como em academia, como você falou. Empatia, generosidade. Eu acho que a internet mostrou isso pra gente. Eu acho que a revolução digital, ela proporcionou uma expansão de consciência, além de qualquer viés teológico, esotérico e tal, assim. A internet, ela fez você ter conhecimento de vidas, de realidades e de situações que você não tinha, sabe? Eu aprendi muito sobre diversas questões, vendo a vida das outras pessoas, que eu não tinha acesso e que eu não sabia. Então, a tecnologia, ela pode nos ajudar a isso. E a gente pode desenvolver esse tipo de conhecimento. Agora, comigo, como é que acontece? Hoje, eu, assim... do alto dos meus quase 45 anos, eu já entendi como eu gostaria de ser tratado. Eu já entendi, assim, eu já tenho maturidade de conseguir aceitar o que eu posso receber em relação a grana, sei lá, elogio, todas as coisas e tal. E o fato de eu conseguir aceitar isso hoje e receber isso hoje faz com que eu tenha vontade de fazer isso pelas pessoas também. Então, muitas vezes, quando eu, sei lá, chamo a atenção de uma coisa, critico uma coisa, eu estou sendo a menina que me falou, olha, você está falando muito, né? E eu, inclusive, já fiz isso com outros criadores de conteúdo. Eu já mandei para pessoas que eu não conheço, falando, olha, vou te falar uma coisa, adoro o seu conteúdo, vou te falar não me leve a mal, mas eu vou te falar uma coisa que uma pessoa falou para mim e que mudou a minha vida. E por isso que eu estou vindo aqui do nada falar para você. Você fala o tempo inteiro. Ou você fala né o tempo inteiro. E isso é horrível para quem está escutando. Sim. Então, é literalmente isso. Assim, o que eu hoje quero receber para mim e o que eu aceito receber para mim é o que eu gostaria de fazer para as outras pessoas. Então, literalmente, eu trato as outras pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu procuro fornecer para as outras pessoas aquilo que eu gostaria que me fornecesse. Claro. E eu acho que isso vem do autoconhecimento, isso vem desse olhar para dentro. E aí eu só consigo chegar fora se eu consigo olhar para dentro. Eu gosto de trazer outras disciplinas, então eu acho que isso vem da física, né? Ação e reação. Então, né? Perfeito. Acho que eu sou uma pessoa que gosta muito de ir na outra disciplina para puxar para o jogo. A gente está se encaminhando para um final aqui do papo, eu ficaria contigo muito mais tempo. Tem alguma pergunta que você quer fazer para mim? Eu adoro perguntar isso para as pessoas. Eu tenho super. Eu quero perguntar, depois de toda essa sua investigação de propósitos e tal, se você conseguiu chegar, né, em alguma coisa que seja ou para você ou que seja para Flint, do que você acha que seria
essa missão, né? Você falou de missão, mas eu falo mais como propósito. Propósito, né? É assim, André, eu ainda não tenho uma conclusão 100% tirada, porque eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas cada vez mais eu percebo que tem muita gente precisando de ajuda, né? E tem hora onde a gente ajuda e tem hora que a gente é ajudado. Então, eu acho que dentro desse processo, perceber quem é que ajuda e quem é que está sendo ajudado em determinados momentos tem sido muito interessante. No sentido assim, eu conheço muita gente, né? Quem é que, no momento que você precisa, para quem que você corre atrás, para quem que você vai falar, não para pedir dinheiro, até pode ser para isso também, mas para pedir ajuda, para contar do seu sonho, para contar de uma percepção que você teve, para notar alguma dúvida que está acontecendo no mercado ou de alguém que está precisando de algo. Eu, particularmente, consegui fazer isso com algumas pessoas e que eu fico muito emocionado. Acho que, respondendo a sua pergunta, acho que meu momento é de uma emoção muito grande de ver concretizar uma coisa que começou comigo, mas que não é mais meu há muito tempo, já é de muito mais outras pessoas. Então, à medida que vê concretizar uma aula, você aqui na frente, a equipe aqui junto, várias pessoas que estão aqui, né? Dentro dessa sala, inclusive, que a gente está gravando, é muito legal ver como você consegue, como eu consegui, junto com várias dessas pessoas, a partir talvez de um repertório, de uma gentileza e de coisas que foram plantadas e tudo mais, concretizar algo. Se vai dar certo ou não, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Mas só de ter começado e botar algo em prática no mundo onde todo mundo te diz que vai dar errado, eu já acho muito legal. Então, essa energia é que eu quero pegar para jogar para as pessoas que quiserem participar do Flint de algum jeito. Seja fazendo curso, seja dando um curso, seja trazendo conteúdo, uma mensagem, um comentário. Eu acho muito maneiro ver essa comunidade se conectando, se grudando e falando, olha, eu tenho uma sacada disso, eu tenho uma sacada daquilo. Então, hoje, nessa jornada, né, que já tem mais visível, menos tempo, mas já acontecendo de repertório há mais tempo, mas de consciência de uns 2 anos para cá, eu tenho notado que quanto mais a gente oferta para os outros, mais a gente recebe de volta e voltamos à física, na ação e reação. Então, um pouco aqui que eu tô vivendo esse momento, tô feliz com isso, assim. Que bom, tá sendo maravilhoso, bom. Adorei. Que bom, e bom poder fazer parte também. E fico muito feliz de ver que isso realmente acontece na prática, né? Então, assim, agora eu estou aqui, né, sendo entrevistado, mas tive a oportunidade, né, de estar aqui nessa mesma cadeira entrevistando uma outra pessoa e vou ter a oportunidade de estar numa outra cadeira compartilhando meu conhecimento e também vou estar certamente aprendendo, né, com os outros facilitadores, né, com as outras pessoas que vão participar do curso. Sim. Então, assim, para mim também tem sido bacana fazer parte disso. Muito legal. Muitas pessoas se elogiam muito pouco, eu acho, né? E em geral, eu percebo uma outra percepção que eu tenho as pessoas são muito pouco elogiadas. São bajulados alguns, outros têm um interesse, mas elogio real, né, de sem querer algo em troca, é muito difícil de acontecer. E eu vejo as pessoas muito carentes em geral. Então, quando a gente chega ali no cantinho e fala, puta, muito legal isso que você está fazendo, né? Olha que bacana essa pessoa. Quando você começa a puxar para o jogo mais gente que não está óbvia nesse mercado, tem sido muito interessante ver como a pessoa quebra, ela se desarma, ela vai junto. Então, acho que para a gente seguir no nosso encerramento, eu queria deixar com 2 dicas, queria pedir para você deixar também. Uma eu vou roubar de você, que assim, seja a pessoa que fala para o outro que ele está falando muito, né? Vai, diz ali para o outro, né? É um bom caminho. E o outro, elogiar mais. Acho que a gente tem que se elogiar mais. Não elogio fake, não é disso que estou falando, mas de valorizar as pessoas, dizer para ela o que ela tem de melhor. Ninguém te contrata pelo que você tem de ruim para depois melhorar, né? Tirando o terapeuta, que ganha dinheiro com isso, não tem mais ninguém ganhando dinheiro com isso. Então, já que te chamaram para algo que você é muito bom, como eu te ajudo a ser ainda muito melhor naquilo que você já era bom. É um pouco esse lugar que eu adoraria de deixar aqui com a galera. E você? Legal. Nossa, de sopetão aqui, mas uma coisa que eu acho muito valiosa é escutar. Então, né, assim, enquanto eu estava falando aqui, né, então vou estar dando aula e tal, não sei o quê, e aí me veio na mesma hora, nossa, mas assim, a gente tem sempre o que aprender, né? Então, assim,
toda conversa, todo encontro é uma oportunidade muito valiosa, muito rica da gente escutar. E assim, da mesma forma como você disse que a gente elogia pouco, eu acho também que a gente escuta muito pouco, verdadeiramente. Então, assim, as pessoas chegam para falar com a gente já atropela e a gente já quer responder, a gente já quer falar, a gente não quer saber. E outra coisa, eu acho que é a curiosidade. Eu acho que assim, quando a gente é pequeno, a gente tem muita curiosidade, né? E, enfim, quem tem criança por perto sabe aquela fase do porquê, né? Por quê? E, né? E a gente acha um saco, e a gente quer matar a criança. Eu a gente... até hoje ela. Tá? Bom, então. Mas muita gente mata isso, né, nas crianças. Mata. E a gente cresce... E a gente perde essa capacidade de questionar, né? Que é uma curiosidade, mas que também é uma capacidade de questionar. E, mais uma vez, quando eu falo de propósito, quando eu falo de autoconhecimento, quando eu falo de olhar para dentro, é uma intenção de estimular esse questionamento, de estimular essa curiosidade, de estimular a investigação. Porque eu acho que é dessa forma que a inovação surge, é dessa forma que a gente encontra a solução, é dessa forma que a gente, enfim, né, vai encontrar a saída para toda essa confusão que a gente está vivendo. Então, se a gente seguir fazendo o que a gente está fazendo, se a gente não sair do piloto automático, a gente não vai resolver nada. Então, a curiosidade e o questionamento, né, que para mim estão conectados, é também uma outra coisa importante. Genial. Eu falei para vocês que era uma pessoa incrível e que o papo ia ser bom. Para mim foi incrível, foi muito legal. Obrigado, André, por você estar aqui com a gente. Obrigado pelos seus conteúdos, pela inspiração. Quem, por algum motivo, cometeu a gafe de não conhecer o trabalho do André ainda, fica a dica para que conheçam. Sigam o Instagram dele, por ali, né? Ele conta todos os outros projetos e materiais e informações e, enfim, conteúdo incrível que ele faz. Eu espero vocês no próximo Flintcast, que está chegando por aí já já. Até logo. Tchau, pessoal. Até mais. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos mais relevantes da economia Creator? Então acesse os canais Flint e aproveite para conhecer os nossos cursos e o nosso time de professores e professoras. A linguagem Creator é para todas as profissões.